O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele dá uma perspectiva ao seu jovem discípulo de como seriam os últimos dias, né, os últimos tempos. E ele fala que os dias serão terríveis, não por conta de guerra, de violência, de opressão, de crimes, de desigualdade, mas por conta da deslealdade, do egoísmo, da avareza, da falta de amor, da desconstrução familiar. Se a gente olha hoje, a gente vê um retrato muito próximo daquilo que Paulo escreve para Timóteo. Se a gente pensar hoje nas questões que a gente trata muito no âmbito político, na verdade elas são questões culturais. O que a gente vê é essa polarização e um avanço de um sistema político que chamam de esquerda ou de socialismo, que na verdade não tem muito a ver nem com esquerda nem com socialismo. Se a gente olhar para o que propõe Marx, por exemplo, ele propõe uma revolução em 3 passos, né? A revolução ideológica, se necessário, armada, oprimido, se transformando agora no governo e criando um socialismo, onde todos os bens, todas as riquezas da nação ou do sistema, eles são socializados e divididos entre todos, de forma igualitária. E o terceiro passo dessa revolução é o fim do governo, o fim do Estado. O que nós vemos, na verdade, são governos totalitaristas. O que nós vemos, na verdade, tanto dos que se dizem de direita quanto dos que se dizem de esquerda, é uma nova versão do sistema imperialista. São grandes impérios dominados por poucas pessoas, por grupos pequenos, que, na verdade, hoje, a grande diferença é que esses impérios eles se interrelacionam e se comunicam. E um vai potencializando o outro. Então, quando a gente olha e pensa na questão do caos, e eu quero trazer aqui o caos como o fim dos tempos, o apocalipse, né? Deus olhou para o caos e trouxe a luz. E agora essa luz ela vai se apagando por causa do pecado. E nós vamos voltar para o caos. Uma desconstrução para que haja um novo reino, uma nova proposta. E quando a gente olha hoje, a questão então não é política, mas é uma questão cultural. Se a gente olhar do ponto de vista científico, filosófico, acadêmico, é uma construção cultural, um tecido cultural que vem sendo confeccionado há pelo menos aí uns 300, 400 anos. Uma mudança, ou seja, umas 3 ou 4 ou 8 gerações, dependendo de como você conta o período geracional. Isso vai sendo construído. Uma ideia, na verdade, de um paraíso sem Deus, mas que é caótico. Nós vivemos hoje num ambiente caótico, onde as pessoas elas trocam a realidade das coisas pela opinião. Elas transformam a opinião em ciência. Nós vivemos um sistema totalmente descontrolado. Nós estamos sendo governados por crianças. É só você olhar os debates, né? Não só no Brasil, mas pesquisa aí na internet, debates em outros países, você vai ver que parece briga de criança jogando futebol na rua, jogando taco na rua. A falta de respeito, desequilíbrio. Nós vivemos um período de apologia às drogas, que na verdade já ocorreu também, isso é cíclico, né? Eles sempre tentam voltar a essa questão, e que já foi provado quanto a droga faz mal, a substância química, seja ela legal ou ilegal, ela faz mal. Os efeitos colaterais, eles não justificam nem validam, né, os efeitos, sejam eles terapêuticos ou recreativos, buscados nela. E a gente hoje tem um descontrole, um terceiro poder, que chama narcotráfico, que na verdade é associado aos grandes governos. A gente tem uma produção de cocaína gigante, e que circula de forma descontrolada pelo mundo, com as suas vertentes como crack, drogas sintéticas, a violência. Sabe, é tão interessante, né, que pessoas que pregam paz, elas, ao mesmo tempo que elas falam de paz, elas desejam sangue alheio. Eu vi esses dias no TikTok um vídeo que, na verdade, eu acho que ele buscava isso mesmo, mostrando um carro funerário num bairro nobre, um monte de gente ali, alguns jornalistas esperando sair o cadáver. Cara, é o que a gente ouvia.
pessoas falando tanto sobre o Bolsonaro quanto o Lula. Era absurdo, era terrível. A desconexão dos afetos, sabe? É incrível que as famílias elas são lindas e bem maquiadas nas redes sociais, mas elas são desorganizadas e cinzas na vida real. E não importa a vida real, o que importa é que a foto para o Instagram saia bem feita. Sabe? O sistema todo, ele traz uma globalização. Né? Então nós saímos do sistema nômade, seminômade, para o sistema sedentário, o estabelecimento, né, da propriedade privada, da família, da propriedade privada, como diz Marx, né, do Estado. E aí sim, um descontrole, porque todas as vezes que o homem tenta criar um paraíso sem Deus, ele traz o caos. E hoje o que a gente está vendo é um caminho inverso, onde os nômades digitais, eles estão realmente fragmentando as famílias, eles estão fragmentando os relacionamentos, eles estão fragmentando as sociedades nacionais e um caminho de volta ao caos. No princípio era o caos e Deus trouxe a luz. E tudo inicia pela Bíblia a partir do Oriente. E do Oriente o homem começa a se afastar de Deus rumo ao Ocidente. E a presunção ocidental de um Deus europeu, ela é falha agora, aonde o homem ele começa a sair do Ocidente e ir para o Oriente. O poder começa a sair da mão do Ocidente e ir para o Oriente. Aonde existe um encontro marcado, chamado Armagedon. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas os sinais estão se cumprindo cada dia mais. Estão preparando o mundo para um caos propício para a chegada de um Messias ou de um falso Messias. O anticristo, ele já é. E ele não é personificado ainda, e talvez nem seja, mas ele já é. Um curral ideológico que traz para as pessoas a perspectiva de um paraíso sem Deus. Onde os desejos são plenos. E aí que está o golpe. Porque na verdade existe um domínio do desejo sobre o homem, não do homem sobre o desejo. Isso tende ao caos. Sabe? E o que a gente pode fazer? Orar, vigiar e guardar. Porque a Bíblia diz que se eu fosse esse anticristo, ele enganaria até os escolhidos. Eu não creio, eu creio ainda que talvez nós passemos por vários problemas muito difíceis, grandes tribulações, mas eu creio que na volta de Cristo, o mundo vai estar passando por uma situação sociocultural muito confortável. As pessoas vão estar se casando, se dando em casamento, não é? Fazendo negócios, vai ser um tempo de prosperidade, mas uma prosperidade falsa, uma prosperidade artificial e que vai enganar muitas pessoas. Sabe, mas que você possa permanecer firme. E como eu posso permanecer firme? Conhecendo. Sendo como uma árvore plantada junto à ribeira de vales. Sabe? Sendo aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Que busca conhecer de Deus, ser amigo de Deus. Coríntios fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e nunca chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. E na sequência fala, mas Ele revelou. Ele nos revelou pelo Espírito. Então que o Senhor possa ser a sua bússola, o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Para que enquanto o mundo caminha no caos, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele morre no maligno, você possa caminhar numa situação contrária, rumo ao centro da vontade de Deus. Amém? Fica com Deus.